Absolutamente tudo o que você pensa sobre você mesmo e o universo pode ser uma ilusão. Até onde você sabe, você é real e existe em um universo que nasceu há 14 bilhões de anos. E que deu origem a galáxias, estrelas, a Terra e, finalmente, a você. Exceto que, talvez, não. Talvez você de fato não exista de verdade. Mas seja o sonho de um universo morto, você e tudo o que pensa existir. Por mais louco que pareça, isso pode ser uma consequência inevitável de nossas melhores teorias científicas sobre o universo. Ok, isso é um pouco demais, vamos começar do começo. Precisamos entender 3 conceitos para que essa ideia faça sentido. A flecha do tempo. O que distingue o passado do futuro? Coloque uma gota de tinta vermelha em um copo de água. E você verá a tinta se espalhar até preencher o recipiente, mas nunca o oposto. Água colorida onde a tinta se concentra espontaneamente e se torna uma gota na superfície novamente. O tempo sempre parece fluir na direção em que a tinta se espalha. Mas, se você usar um microscópio, tudo o que verá será um enxame de moléculas colidindo aleatoriamente. Não há regras, não há frente nem trás. Todo movimento individual que ocorre pode ocorrer ao contrário. Mas percebemos uma espécie de flecha do tempo que faz as coisas acontecerem em uma direção. Como ocorre esse fenômeno? Bem, essa flecha do tempo não é realmente fundamental, mas uma questão de probabilidade. Quando as moléculas de tinta se espalham para preencher um copo, há muitos diferentes espaços o que elas podem ocupar. E, portanto, muitas possibilidades diferentes para combiná-las. E assim como suas chances de ganhar na loteria aumentam quanto mais bilhetes você tem. A probabilidade de que as moléculas de tinta acabem preenchendo o copo é muito maior do que a probabilidade de se concentrarem em apenas um lugar. Então não é que a tinta formando uma gota novamente seja proibida pelas leis da física, é apenas extremamente improvável. Para vê-lo, você teria que esperar cerca de 10 elevado a 100000000000000000000000000 anos. Seguido de 100 sextilhões de zeros. Se você tivesse todo esse tempo disponível, eventualmente, por pura chance aleatória, veria uma mancha vermelha se formar novamente. Na verdade, com tempo suficiente, você poderia ver qualquer forma se formando. Como, por exemplo, um pequeno cérebro vermelho e encharcado. Ok, vamos passar para a ideia 2. O futuro distante do universo. Nosso universo nasceu há 14 bilhões de anos no Big Bang, expandiu-se e evoluiu para dar origem às miríades de galáxias e coisas. Em outras palavras, o universo é como um copo de água com muita tinta fazendo coisas, ele tem uma flecha do tempo. Mas o universo não é um copo estático, parece estar ficando cada vez maior em uma velocidade crescente. Por causa da energia escura. Basicamente, tudo nele está se diluindo mais e mais. Em cerca de 100 trilhões de anos, a última estrela morrerá. Então poucas coisas interessantes acontecerão. Pelos próximos decilhões, vigintilhões e gogóis de anos. Eventualmente, o universo será um lugar escuro totalmente dominado pela energia escura. Uma bola de espaço puro em rápida expansão quase desprovida de matéria. Você pode pensar que isso levaria à morte final de tudo. Mas a energia escura tem uma última surpresa para você. Em um universo dominado pela energia escura, o espaço se expande tão dramaticamente que cria um horizonte cósmico ao seu redor. Uma fronteira além da qual nada jamais poderá alcançá-lo, nem mesmo a luz. Então, para todos os efeitos práticos, o universo tornou-se um copo de tamanho finito. Com cerca de 36 bilhões de anos-luz de largura, cercado por um horizonte cósmico intransponível. Esse copo do universo é basicamente um buraco negro gigante invertido. Sabemos que, devido a efeitos quânticos, todos os buracos negros emitem uma pequena quantidade de partículas.
Um fenômeno conhecido como radiação de Hawking. E nosso buraco negro invertido também. No final, essa radiação preencherá o copo do universo com partículas novamente. Neste ponto, tão longe no futuro que dar-lhe um número já não tem mais significado. Chegamos ao verdadeiro estado final. O universo agora se tornou uma caixa fechada, cheia de partículas a uma temperatura extremamente baixa, mas finita. E como elas têm uma temperatura? Elas sofrem movimentos aleatórios. Ou, em outras palavras, um copo cheio de água e tinta. E uma quantidade infinita de tempo pela frente. As coisas estão prestes a se tornar interessantes novamente. Macacos digitadores e universos falsos. A eternidade é um tempo muito, muito longo. Então, agora até as coisas mais extremamente improváveis podem acontecer. As partículas flutuantes estão colidindo uma com a outra repetidamente, criando cada combinação de partículas possível. Eles são como um macaco digitando aleatoriamente em uma máquina de escrever. Quase todo o tempo ele digita bobagens. Mas, com tempo suficiente, eventualmente ele escreverá os primeiros atos de Hamlet. E com ainda mais tempo, as obras completas de Eminem. Se a tinta em nosso copo do universo gera quaisquer arranjos aleatórios de partículas, o que poderiam ser? Bem, uma flutuação espontânea poderia dar origem a um planeta. Ou a uma galáxia. Ou até a muitas delas. Então, talvez, nosso universo já tenha acabado e tudo o que vemos são remanescentes de um estado muito mais complexo e antigo, que morreu trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos atrás. A realidade que você conhece poderia ser a flutuação de partículas em um universo morto. E você, um cérebro gerado por acaso, que tem memórias de uma vida que nunca existiu, sonhando com um mundo que não é real. Se isso parece absurdo para você, bem, os números o apoiam. Se você tivesse que apostar, seria mais provável que você fosse um cérebro flutuante sozinho, do que um ser humano em um universo com 100 bilhões de galáxias. Isso é chamado de paradoxo do cérebro de Boltzmann. A conclusão é que se você aceitar a ideia de que há uma flecha do tempo, e que o universo ficará muito, muito frio e velho e que a física quântica é real, então você deveria acreditar que somos apenas um sonho de um universo morto.